Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Josinei Dias de Almeida, eu tenho 49 anos. Eu sou uma pessoa com esclerose múltipla, diagnosticada há quase 12 anos atrás. A esclerose múltipla, ela faz parte da minha vida, mesmo sem o diagnóstico, eu creio que há mais de 40 anos. Porque os sintomas que eu carrego comigo até hoje, eu carrego desde os 6 anos de idade. Que é a fadiga, né, que é um cansaço extremo, e a perca de força. Isso na minha infância foi meio frustrante, porque na escola eu nunca era chamado para participar das brincadeiras que exigia agilidade e força, já que eu não tinha nenhuma das duas. Eu cansava muito rápido e por conta disso em casa foi o mais difícil, porque as pessoas mais próximas, principalmente a família, me chamava de preguiçoso, vagabundo, molenga, porque eu não aguentava fazer a atividade completa, eu ficava muito cansado para limpar um quintal, eu ficava muito cansado, não tinha força para pegar determinadas coisas, eu derrubava se fosse um pouco mais pesado. Então foi difícil na minha infância. E eu cresci convivendo com isso. Embora eu não tenha o diagnóstico na época, por conta dessa fadiga extrema, eu era tratado como anêmico. Eu procurava um médico, fazia exames de sangue, fazia os exames rotineiros, exames de fezes, exames de urina. A única coisa que eles falavam é que eu tinha anemia. E foi assim uma grande parte da minha vida. Até quando eu fiz 24 anos. Os meus 24 anos foi bem conturbado, foi bem pesado. Eu passei uma fase estressante muito grande, principalmente no final do ano. Era muita cobrança na empresa onde eu trabalhava, por conta de produção, que eu tinha uma cota de produção. E também, na época, meu avô, pai do meu pai, estava doente. E ele faleceu no final de novembro. Então isso já veio me deixando, sabe, mal. Eu não entendia por quê, mas eu comecei a sentir algumas coisas, assim, foi na época que eu comecei a sentir alguns formigamentos, em 98, sabe? Mas pra mim era normal, eu sei lá o que acontecia, porque ele vinha e ia, vinha e ia. Não era aquele formigamento constante. E em dezembro foi a fase mais difícil. Eu noivei e quando estava próximo ao casamento, tinha muita coisa para fazer, eu tinha metas para atingir na empresa e era os encarregados me cobrando e, sabe, a questão do meu avô ter falecido, e então a minha avó não ficou muito bem. Sei que isso
me afetou bastante. Mas eu sei que quando foi chegando 15 dias antes do casamento, eu casei no dia 24 de dezembro de 1998, e eu tive paralisia facial do lado direito e o meu olho virou para cá assim. E eu tive dificuldade visual bastante e o rosto torto. Eu procurei o oftalmologista e ele me disse que eu estava ficando estrábico. E por conta da dificuldade visual, ele me indicou um óculos. E eu usei esse óculos. Só que essa crise que eu tive, ela durou 2 anos. Porque quando foi... Vou dizer a data exata, no dia 28 de fevereiro de 2000, sumiu. Como se não tivesse tido nada. Eu marco essa data, foi a data que a minha filha nasceu, Amanda, nasceu. Foi nesse dia que voltou ao normal. Eu continuei minha vida trabalhando até 2002, quando eu comecei a sentir muito formigamento na minha mão direita. Comecei a deixar as coisas caírem, que eu não tinha força para segurar, mas isso já acontecia antes. Só que ficou mais forte. Eu procurei um ortopedista e ele falou que pediu eletroneuromiografia e falou que eu tinha síndrome do túnel do carpo, porque na eletroneuromiografia ela dava síndrome de compressão moderada, tal, alguma coisa no tal lugar assim que eu não lembro o nome. E eu fiz uma primeira cirurgia. Eu fiz a primeira cirurgia em 2002 e não deu certo, sabe? Eu continuei tendo os mesmos problemas. E em 2003 eu fiz uma nova cirurgia no mesmo braço e não deu certo. Só que eu só fazia eletroneuromiografia, ou tirava raio-x da coluna. Só que de repente começou a atingir a minha perna direita. Eu comecei a ter dificuldades para andar, minha perna começou a adormecer e eu comecei a ter quedas. E inclusive eu ia muito ao médico por conta disso. E vou dizer para vocês, foi complicado também, porque as pessoas mais próximas não entendiam e me diziam que eu era preguiçoso, que eu queria viver nas custas do governo, que eu ficava procurando motivo para ir viver de atestado. Foi o que aconteceu. E eu sei que eu passei por um ortopedista me encaminhou para um psicólogo e para um psiquiatra. E em 2004 eles me diagnosticaram com síndrome dolorosa progressiva. Então em 2004 eu passei por isso, fiquei tomando antidepressivos e não resolveu de nada. Aí os psicólogos e os psiquiatras por conta disso eu comecei a sentir dores também, me encaminharam para um reumatologista em 2004. E o reumatologista, pelos sintomas, ele falou que eu estava tendo fibromialgia. E eu comecei a tomar medicação para fibromialgia. E tive melhoras, porque as medicações para fibromialgia eram baseadas em corticoide, que é uma medicação que é muito usada para tratamento da esclerose múltipla, é o tal do corticoide. E foi o que eu fiz, sabe? Esse tipo de corticoide. Bom, gente, obrigado por ter vocês até aqui. Se vocês gostaram e não são inscritos, se inscreva, curta, compartilhe. Não esqueça de marcar o sininho de notificações para receber os vídeos que serão postados no canal.
tá? Tem a continuação dessa história. Espero que vocês gostem. Não deixe de comentar, fazer suas perguntas, suas críticas e principalmente o joinha, tá? E que Deus abençoe a todos.